Bem, olá, você que está nos acompanhando aí, algumas ministrações já. Eu queria continuar com uma delas onde eu tenho sido muito questionado e as pessoas têm procurado muito eh, entender esse período da igreja, esse período que a igreja está vivendo. Eu vou encurtar rapidinho e eu quero entrar logo na palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 1, está escrito assim: Prefácio de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vêm a acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Então, João vai escrever tudo sobre o final dos tempos. E nós estamos atravessando o final dos tempos, o final dos tempos com a igreja. E é isso que me tem preocupado, porque eu não tenho mais igreja, eu não tenho membros, eu não tenho pessoas e não quero que as pessoas se convertam e venham para a minha igreja. Não quero que você que está em alguma religião, envolvido em alguma religião, venha para a minha igreja. Não há interesse nenhum, porque a igreja é você. É você que tem que aprender, é você que tem que ser a igreja de Jesus Cristo. É assim que eu entendo, é assim que eu ministro e é assim que eu ensino. Eu não tenho a igreja de quatro paredes, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que não sobraria pedra sobre pedra, e a igreja, o templo, foi destruído. Se ele quisesse que o templo continuasse, ele permaneceria, teria dado poder à igreja para permanecer as paredes da igreja e ela não teria sido destruída. Eu vejo que hoje o que destrói a igreja de Jesus Cristo são essas quatro paredes. São as paredes, o templo que destrói a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Porque a igreja está em você, mas você tem uma dependência das paredes. Então fica complicado. Mas eu dei um estudo sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas foram endereçadas às igrejas no período histórico, no período em que as igrejas foram instaladas. Então, ela traz diversas revelações que precisamos entender como igreja. Precisamos viver isso como igreja e compreender como igreja. A primeira carta é a carta que se escreve a Éfeso. Ela vai do ano 30 até o ano 100. Essa igreja existiu. Ela existiu nesse período. Foi a primeira, não é a igreja primitiva. Não existe igreja primitiva, existe igreja. Igreja é igreja. Ela não é primitiva. Ela não é velha. Ela não é nova. Ela é igreja. Então, a igreja que existiu no ano 30, do ano 30 ao ano 100 da era cristã, ou seja, quando Jesus morreu na cruz, a primeira pessoa a entrar na igreja foi o ladrão. Então, já observa isso. O ladrão da cruz foi o primeiro a ser instituído na igreja, porque a igreja está depois da cruz, depois da morte. Nós já ensinamos muito sobre isso. Se você ver os vídeos nossos aí, você vai ver muitos vídeos mostrando os tempos, né? E a cruz é o início da igreja. Jesus de corpo presente, falando aos judeus. Jesus de corpo ausente, falando à igreja. Então, a primeira pessoa que entrou na igreja foi o ladrão na cruz. Há um parênteses aí. Ele não foi batizado nas águas, mas pertenceu à igreja. Gozado, né? Aqui eu já começo a ver um problema da igreja. Ela precisa batizar as pessoas para colocar no hall de membros. Ela precisa de membros. Ela precisa de volume. Ela precisa de gente. Ela precisa de multidão para provar que o cara está certo, que o líder está certo, que ele tem uma multidão ouvindo ele. Então já batiza ele, põe o nome dele no hall de membros, ele já faz parte e ele já começa a sustentar a igreja de parede, a igreja constituída de parede. Isso não aconteceu com Jesus. Ele não se interessou por isso. Ele não se interessou em que as pessoas fundassem a igreja, mantivessem o templo. O rico lá, que ele está andando e o rico fala assim: como é que eu faço para andar com você, Jesus? Ele falou: vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele não quis dinheiro. Jesus não quis dinheiro de maneira nenhuma. Zaqueu, que era cobrador de impostos,
Zaqueu, quando viu Jesus, desceu da árvore e falou assim: eu vou contigo, eu vou te acompanhar. E se eu lesei alguém, eu dou a metade para ele. Eu vou dar metade para os pobres. E se alguém eu lesei, eu vou pagar 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje entrou salvação na tua casa. A gente vê que a salvação, hoje em dia, ela está mais ligada ao dinheiro do que à fé. Mas essa carta é a primeira igreja. Deixa eu ler. Eu dei um parênteses aí só para você ver que Jesus nunca se interessou, não pegou uma pessoa batizada, não fez. Não, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Então, não está atrás de dinheiro, não está atrás de sustentar o templo, não está atrás de nada, não queria dinheiro para nada. Jesus nunca precisou. Quem precisa de dinheiro é a igreja dos dias de hoje. Aquela igreja de Jesus, não. A igreja de Paulo, não. Paulo falou assim: a mim me parece que Cristo nos colocou para espetáculo do mundo, pois hoje somos conhecidos como lixo da humanidade, escória da humanidade e lixo do mundo. Olha o que Paulo disse. Paulo, que é Paulo? Um grande discípulo, aliás, o discípulo da igreja. Ele fala que Jesus Cristo colocou ele como espetáculo do mundo. Então sofreram fome, nudez, tudo isso. E era apóstolo. Os apóstolos dos dias de hoje, ninguém sofre. Haja visto que me mandaram aí de um apóstolo andando com uma Mercedes. Eu falei até o nome do carro, não gostaria nem de falar o nome do carro. Mas o carro custa 1.400.000. 1.400.000. Dá para comprar 5 apartamentos. Ele andando de Mercedes. Haja visto que tem apóstolos nos dias de hoje com avião, casas nos Estados Unidos, casa pelo mundo, casas magníficas aqui no Brasil, dinheiro em tudo quanto é lugar. E esses apóstolos foram colocados como lixo da humanidade, escória da humanidade, lixo. Foi isso que Paulo disse. Apanharam fome, nudez. Será que a igreja está longe, distante de Cristo? Vamos ver aqui a primeira carta. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem à destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Eu não vou comentar nada disso. Eu quero comentar o versículo 4 e 5. Deixa eu ver, eu estou com a Bíblia aqui, por isso que eu estou abaixando para ler. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Para a primeira igreja, no ano 30, após a morte de Jesus, Jesus morreu no ano 30, 33, ele morreu no ano 30, inicia a igreja. Ele diz para essa igreja, que foi até o ano 100 da era humana, do ser humano na Terra, após a sua vinda, após o ano 2000, ele diz que eu tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Qual é o primeiro amor que a igreja deixou de ter? Deixou de amar as pessoas, deixou de fazer carinho, de dar dinheiro para os órfãos, deixou de dar dinheiro para os órfãos. Mas eu vou continuar aqui, ele vai explicar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o teu lugar do teu castiçal, se não se arrepender. Ele falou para a igreja assim: olha, você tem que lembrar de onde você caiu. Onde foi que a igreja primitiva caiu e deixou o primeiro amor? Qual é o primeiro amor? O primeiro amor da igreja é pregar aquilo que Cristo deixou, a salvação, a eternidade. A pregação de Jesus Cristo se resume em: o reino dos céus chegou. Eis o reino dos céus, que tira o pecado do mundo. Qual é o pecado do mundo? Não acreditar em Cristo. Qual é o único pecado que não tem perdão? Tem só um pecado que não tem perdão, os outros todos têm. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É não crer na obra de Deus. A igreja deixou esse primeiro amor. Por que eu estou dizendo isso? Você tem ouvido pregação sobre salvação? Você tem ouvido ministrações sobre salvação? Os grandes evangelistas de muitos anos atrás iniciaram suas obras com salvação. Hoje são igrejas marqueteiras.
Hoje essas igrejas deixaram de pregar sobre salvação e pregam hoje como se fosse um coach, né? Se fosse um coach, um ativismo, como é que eles falam? Um coach profissional. Ou seja, as pessoas ensinam você a trabalhar, ensinam você a ganhar dinheiro, usando a palavra de Deus. Você veja que Jesus falou assim: eu não quero dinheiro seu, não quero nada seu. Para o reino do céu você não vai com dinheiro. Ele diz assim: quando você aceita Jesus, você passa a entender as coisas de Deus. Então ele diz assim: olhar para as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, não das coisas que são terrenas. O que a igreja prega? Prosperidade. A igreja deixou o primeiro amor. Largou a ministração sobre salvação, sobre eternidade, sobre viver com Cristo eternamente. A igreja não tem esse interesse mais. A igreja não, perdão. Deixa eu mudar agora a palavra. As religiões não têm esse interesse. Haja visto que eles precisam do dinheiro do rico, que ao invés de dar aos pobres, dá à igreja. Que ao invés de restituir a quem foi lesado com dinheiro, dá aos pobres. Eu conheço igrejas que compram até produto de roubo. Eu vi muita coisa dentro da igreja. E não é o caso daqui de eu falar, só estou dizendo que a igreja está longe, distante da verdade. Muito distante daquilo que ela precisaria estar vivendo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixou, ficou distante. Outra coisa interessante dentro da igreja é o dízimo. O dízimo nunca foi para a igreja. O dízimo nunca precisou, a igreja nunca precisou do dízimo. O dízimo era um contexto de Israel. Se você lê Malaquias, você vai ver. Eu não vou ler Malaquias, mas se interessa. Você que está me ouvindo, interessa. Se interessa, estuda. Pega o livro de Malaquias, que é usado em todos os cultos de todas as igrejas, todos os dias. Devolve o dinheiro para Deus, devolve aquilo que é de Deus, dá os 10%, você fica com 90%, 10% é de Deus. Para que Deus quer dinheiro? Se ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos seria dito. Quer dizer que já tem onde morar. Não precisa construir nada lá no céu. Você não vai construir nada lá no céu com dinheiro. A morada é onde Jesus prometeu que vai morar, junto com seus discípulos, dentro de cada um de nós. É essa igreja que precisa ser edificada. Não é com o teu dinheiro que você vai manter a igreja. É com esse dinheiro que você vai manter um engano. As pessoas sendo traídas, as pessoas sendo levadas à mentira, ao engano. E aí a igreja para de existir. Ela perde a força para ser uma igreja cristã, não é isso? Agora, olha que interessante. Eu sempre tenho ensinado e perguntado se você acha que o diabo é burro, o diabo é ignorante. Um desses dias aí, algumas pessoas chegam para fulano se batizou, ficou 10 anos no mundo, ficou 10 anos aí, o diabo fez tudo na vida dele, acabou com ele. Perdeu o casamento, perdeu a mulher, ficou doente. E agora ele aceitou Jesus, agora vai para a igreja, agora está na igreja. Deixa eu ver uma coisa. Onde está o trono de Satanás? Na igreja de Pérgamo, ele diz assim, a igreja que vai do ano 300 ao ano 600. Ele diz da igreja de Pérgamo, ele diz, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo na palavra de Deus, uma carta de exortação do próprio Cristo com a igreja
de Pérgamo. Uma das 7 cartas, é a segunda igreja, uma das 7 cartas às igrejas estavam instaladas na Ásia. Na igreja de Pérgamo ele fala assim: eu sei onde você habita. Igreja, eu sei onde você habita, aonde está o trono de Satanás. Então você vê, a pessoa está 10 anos no mundo, e com problema ali, problema aqui, e adultério, e brigaiada, bebida, tudo. Aí ele aceita Cristo, aceita e vai para a igreja. Mas na igreja ele está dizendo que lá está o trono de Satanás. Interessante. Quer dizer que os problemas que a pessoa tem no mundo levam ele para aquela religião, não a igreja, para aquela religião. Ele vai entrar naquela religião e pertencer àquela religião. Ele vai se batizar, vai dar o nome dele, como ele sendo membro, e ele vai começar a dar o dízimo, a sustentar aquela religião, a manter aquela religião, a manter todo o luxo dos apóstolos, dos pastores, dos líderes, as casas dele, os carros deles. E o cara está 10, 20 anos na igreja dando dízimo, dando dinheiro, ofertando, e a vida dele não muda, mas do líder muda. O líder fica muito rico, tem muito dinheiro, anda de Mercedes de R$ 1.400.000. Um caso. Os outros têm prédio, têm avião, todos têm avião. Praticamente, dos apóstolos que eu conheço, todos têm avião. E que você conhece também, que você ouve também. Tanto em qualquer outra religião, não só no meio evangélico, em qualquer religião. Você vê que líderes ficam bem sustentáveis financeiramente. Eles vão onde está o trono de Satanás. Então quer dizer que Satanás é burro. Ele pega uma pessoa que é dele, porque se não está na igreja é dele. Não é assim? Se a pessoa não serve a Cristo lá dentro da religião dele, ele serve o diabo. Então o diabo põe problema nele e esses problemas levam ele para aquela religião. Então o diabo é burro. Se o diabo ficasse quietinho e não desse problema para ele, ele ficava nas mãos do diabo. A pessoa vai para onde está o trono de Satanás. É isso que algumas pessoas me têm questionado, me têm perguntado, e eu espero esclarecer alguma coisa para você. Espero que você tenha um pouco de entendimento, melhore a sua vontade e desperte a sua vontade em querer aprender mais. Eu vou colocar esse vídeo em vários lugares, se você tiver acesso. Eu não quero que você dê link, que você dê clique, que você clique no canal, não me interessa isso. Eu não quero membro, não quero gente. Eu quero pessoas salvas. Eu não quero ninguém na minha religião. Não quero ninguém na minha igreja. E não quero fazer parte de uma religião. Eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero que essa palavra que está no meu coração mude a tua vida e o seu coração se abra para a palavra e o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração. E aí vem um monte de coisas que vocês vão ouvir, muitas ministrações, muitos ensinos sobre revelação, sobre essas coisas todas que nós temos visto nos últimos tempos. Isso é palavra de último tempo. É o que Jesus disse lá no começo, como eu li para você. Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos o que brevemente vem a acontecer, e pelo seu anjo as enviou, João. Essa é a palavra que vai ser enviada para os últimos tempos e está aí às nossas portas. Deus guarde tua mente.